Olá, está entrando no ar pela TV Escola mais um Salto para o Futuro. Idosos, moradores de comunidade de baixa renda, portadores de necessidades especiais, crianças, jovens e adultos em situação de risco social têm acesso à informação e à possibilidade de exercer a cidadania ao participar de projetos que trabalham com a inclusão digital. No programa de hoje vamos conhecer alguns desses projetos e saber como a inclusão digital possibilita a essas pessoas condições de construir conhecimento e de desenvolver a autonomia. Para este debate são nossos convidados o professor da PUC de São Paulo, Fernando José de Almeida, a professora da Universidade Aberta para a Maturidade da PUC de São Paulo, Vitória Cachar, e a professora do Laboratório de Estudos Cognitivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mônica Estrázulas. Participe você também do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe! A inclusão digital é um dos vários caminhos que podem ajudar a combater a desigualdade social. Na Rocinha, no Rio de Janeiro, os moradores têm um espaço onde é possível utilizar diversos recursos dos computadores, além de acessar a internet e ter aulas de informática. Veja na reportagem de Sérgio Brandão. Curso de informática, acesso à internet e muitos interessados em se familiarizar com as novas tecnologias. Na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, funciona uma das 5 estações Futuro localizadas na cidade. Um projeto da ONG Viva Rio. A Estação Futuro nasce com essa perspectiva. Primeiro, trazer a internet para as comunidades faveladas, onde a distância social se aliava à distância digital. Segundo, quer dizer, ela, ao se construir num ponto de referência da comunidade, com acesso à internet e com treinamento em informática, ela permite que a gente desenvolva um conjunto de serviços dentro da própria estação. Entre os navegadores da internet que frequentam a estação, ou Cyberbirosca, como também é conhecida, 51% têm menos de 19 anos. Por meio do acesso a informações, eles buscam se integrar ao mundo digital e ajudar a comunidade a resolver seus problemas. Às vezes, quando preciso fazer alguma pesquisa para a escola, ou bate-papo, essas coisas assim. Eu sempre tive vontade de saber um pouco mais de informática, mas em outros lugares, assim, o preço era bem mais elevado do que é aqui. E na parte de internet só me interessei através de amigos mesmo. Na parte da internet só quando tem que fazer algum trabalho de escola mesmo. Além desse elo físico de rede, que são as estações Futuro, trabalhamos um elo virtual, que é o Viva Favela, em que a gente trabalha com correspondentes e fotógrafos das próprias comunidades. Eles fazem matérias sobre a parte cultural da comunidade, bandas das comunidades, quer dizer, empreendedores econômicos que deram certo na comunidade. Eduardo Casais é um morador da Rocinha que apura e escreve matérias para o site Viva Favela. Ele começou há 6 anos atrás escrevendo para este jornal mensal chamado Rocinha Notícias. Nós temos uma reunião de pauta toda segunda-feira em que, na semana anterior, eu vou olhar aqui e vou procurar um assunto, uma pauta interessante, que eu defendo ela na segunda-feira numa reunião de pauta que eu tenho com os correspondentes e com os jornalistas que ficam lá na Glória, na sede do Viva Rio. Eduardo procura divulgar os aspectos positivos da sua comunidade. E os vizinhos, leitores do site, aprovam a iniciativa porque encontram nela um canal de comunicação. Várias notícias sobre o que acontece aqui na comunidade, da Vila Olímpica, teatro, essas coisas, vários dos projetos, tem pesquisa também. Fala de várias coisas, de campanhas que o pessoal da Rocinha promove. Eu acho interessante até para a comunidade mesmo, para quem tem computador em casa, poder ler, poder saber um pouco mais da nossa comunidade, um pouco mais de onde nós estamos vivendo. Como você tem a necessidade dos acessos físicos, escadas, ruas, você tem também necessidade dos acessos virtuais, quer dizer, da possibilidade de você estar integrado a essas inovações tecnológicas.
Professor Fernando, qual é o seu destaque sobre essa reportagem que acabamos de ver? Bom, o nosso tema de hoje é inclusão e tecnologia, mas é importante que fique claro que a tecnologia em si ela não provoca a inclusão. Há uma falsa promessa do mundo tecnológico de que ele criará redes de comunicação entre as pessoas. Nada mais falso do que isso. A rede efetiva que se tem criado é uma rede de exclusão, que faz parte de um modelo estrutural de excluir as pessoas como se fossem cadeiras que ejetassem as pessoas dos centros da riqueza para jogar nas periferias de dificuldade. Mas, no entanto, essas tecnologias ela têm uma capacidade de gerar inclusão. Mas ela só gera se tiver um projeto educativo, um projeto político-cultural por trás que faça a inclusão. Porque, por exemplo, a ideia de que a automação bancária, automaticamente, a pessoa, por dominá-la, se incluiu no mundo bancário é falso. Quer dizer, o banco está melhorando a sua produção, mas as pessoas que usam os sistemas bancários, eles não têm melhorado o acesso à riqueza. Então, o que se precisa colocar claramente é que a sociedade tem que pensar em novas possibilidades criativas de não apenas ensinar o uso do mouse, o uso da internet, o uso das redes, mas a leitura crítica desse uso, a problematização desse mundo e a capacidade das pessoas de entenderem qual o significado desse mundo, criticarem esse mundo, escreverem esse mundo com a tecnologia, lerem esse mundo com a tecnologia para superar as situações de desigualdade. Essa é a ideia. Obrigada, professor. Professora Mônica, seu destaque. Eu destacaria o fato de que fica claro para o jovem que está atuando naquele espaço que ele não só será incluído, mas ele pode se incluir. Como é que ele consegue fazer isso? Através de um compreender a partir do que ele faz. A atividade dele provoca nele reflexões, e essas reflexões podem fazê-lo compreender e situá-lo num mundo que, de outra forma, ele não compreende, portanto, auto-exclui-se. Obrigada, professora Vitória. A sua especialidade é o trabalho com os idosos, né? Como é que esse papel de inclusão se dá também nesse trabalho com os idosos? A senhora poderia falar um pouquinho do seu trabalho também? Então, eu vou aproveitar a fala dos dois professores e o vídeo também, porque tem uma questão que é em comum, que é o projeto, né? Então, quando a gente desenvolve um trabalho com informática, não é informática pela informática, computador pelo computador, mas sim aonde eu quero chegar, o que eu quero desenvolver nesse ser humano, o que eu estou querendo formar. Né? Então, a apresentação no vídeo mostra um pouco assim, a importância que veio o computador para trazer informações da comunidade, para veicular essas informações, para trocar, criar um intercâmbio, uma rede, como o próprio professor comentou, né, no vídeo. E em cima disso, queria falar um pouquinho da experiência com os idosos que eu desenvolvo na Universidade Aberta para a Maturidade da PUC, que é uma experiência que começou com essa proposta de introduzi-los a essa nova linguagem da tecnologia, que é uma linguagem difícil e muito distante da realidade deles, mas tinha um objetivo, que era produzir um jornal que fosse porta-voz, né, e desse espaço de vez para eles apresentarem os textos, os pensamentos, as ideias, crônicas e poesias. E nós temos um jornal hoje que já tem 3 anos, né, que tem esse formato de abrir espaço para os alunos falarem. Não é um jornal de especialistas falando sobre os idosos. Né? Então o computador aí tinha um objetivo, não só de introduzi-los no mundo da informática, mas abrir outros horizontes. Ok, a gente já tem uma participação no programa de hoje, é do Luciano, do Tocantins. Olá, Luciano. Boa noite. Sou coordenador de vídeo do teleposto da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipas do Tocantins. Com o surgimento das novas tecnologias da informação e comunicação, abrem-se as portas para a inclusão social dos idosos, que denomino neocidadania. Gostaria que os especialistas comentassem a relação internet-idosos, as possibilidades de aumentar a autoestima e trazer essas pessoas para a vida. E se conhece alguma experiência com a utilização da internet em abrigos, asilos, albergues. Boa noite, obrigado. Obrigada a você, Luciano, que tem participado bastante aqui dessa série. Muito obrigada.
A professora Vitória, o Luciano traz essa questão e eu até queria também perguntar como é que fica a autoestima desses idosos que trabalham com vocês, que estudam com vocês na universidade da terceira idade. É interessante que o computador, no primeiro momento, assim, é um grande desafio para eles. É um bicho de 7 cabeças. Então, eles vêm com essa ansiedade de dominar os recursos da máquina. Mais do que qualquer outra coisa, assim, meu neto já mexe, meu filho, eu também quero mexer, eu também quero saber, afinal, o que é isso. Então, quando eles conseguem imprimir o primeiro texto, que sai o primeiro texto deles impresso, assim, é uma festa, é uma alegria muito grande, porque assim, eu me sinto capaz, eu consigo fazer, eu vou levar para casa para mostrar para o meu filho, porque ele não acreditava que eu era capaz. Então, realmente, a autoestima da pessoa fica elevada. Mas tudo isso depende de um tempo de espera do educador, porque não é uma coisa rápida, imediata que se faça, ela tem um tempo de cada aluno tem um tempo independente da faixa etária. E, então, tem toda uma metodologia que tem que estar sendo criada para abrir espaço para as condições de cada aluno, da heterogeneidade desses alunos. Ele pergunta ali sobre trabalho com asilos, você conhece algum? A própria universidade tem alguma parceria com asilos? Não, com asilos... A professora Mônica conhece, não é Sim. isso? Eu trabalho em Porto Alegre com abrigo para crianças de 7 a 17 anos. Chama-se João Paulo II, é um trabalho voluntário que, enfim, tem me trazido muita satisfação justamente por perceber o quanto a tecnologia, quando ela proporciona, digamos assim, para o jovem, atividades onde ele pode criar, principalmente a partir de pontos de seu interesse, quanto ela proporciona de aumento de autoestima, sem sombra de dúvida, e no caso do abrigo no qual eu faço o trabalho, todas as crianças têm o seu próprio e-mail e elas participam de uma rede internacional de interações à distância, lógico, não é? Mas a partir de trabalhos que elas realizam presencialmente nas suas instituições. É sobre isso que elas conversam, sobre os seus sonhos, sobre a vontade de transformar a sua realidade. Ser integrantes de um processo, né, da sociedade. Né? Exatamente. A gente tem a participação agora da Andréia, do Tocantins. Olá, Andréia. Olá, falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia. No processo ensino-aprendizagem da inicialização à informática, qual a melhor metodologia a ser trabalhada com alunos com deficiências cognitivas, enfocando alunos da terceira idade? Boa noite e obrigada. Obrigada, Andréia, pela sua participação. Você que também tem estado quase todos os dias aqui com a gente. Obrigada. Voltamos para a professora Vitória, né, professora? Então, o trabalho com o idoso, ele é muito específico mesmo, né? Então, a gente procura seguir um processo gradativo de introdução dos recursos, procura fazer uma compreensão, uma leitura compreensiva dos botões, daqueles ícones, porque estão muito distantes da realidade. Então, muitas vezes você apresenta o Word, eles identificam o disquete como uma televisão, então você precisa fazer essa leitura contínua. Exercícios repetidos, né, para poder trabalhar a memória, né, e estabelecer uma certa ordem, uma certa organização dentro da sala de aula, porque tende a dispersar muitas vezes. Você faz essas referências no boletim, né? Tem alguns fatores que têm que ser levados em consideração na hora de se pensar num projeto que inclua os idosos, é isso? É principalmente o perfil do educador que vai trabalhar com esse idoso. Ele tem que ter uma paciência muito grande, essa é uma qualidade que eu sempre ouvia das alunas, você tem muita paciência, porque geralmente nenhum outro adulto, nenhuma outra criança tem paciência com o idoso. E é essa reclamação que eles trazem, né? Ninguém tem paciência, meu filho não tem paciência para me ensinar. Então, o perfil do educador é de muito respeito. Você fala até isso, porque o tempo é outro, né? O tempo é outro, eles chegam a levar o dobro do tempo para aprender informática. Ok, a Eliane de Goiás está aguardando a gente. Olá, Eliane. Olá. Boa noite, sou a professora Eliane, dinamizadora do Colégio Estadual Dom Bosco, e estou falando do teleposto de Porá, Goiás. É notário que as tecnologias são de suma importância na prática pedagógica atual. Entretanto, muitas vezes elas se tornam excludentes, principalmente no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Gostaríamos de sugestões para trabalhos utilizando as tecnologias no EJA, uma vez que este é composto de faixas etárias diferentes. Boa noite, obrigada.
Obrigada a você, Eliane, pela sua participação. Professor Fernando, o senhor trabalha com adultos e adultos, inclusive, em situação de risco social, não é isso? Por favor. Exatamente. A questão da Eliane é a questão mais grave que a gente tem colocado. Como inserir de uma maneira que tenha significado essa leitura para eles. E a gente se inspira, de alguma forma, mais do que numa tecnologia ou num método, mas na filosofia de educação de Paulo Freire. Paulo Freire dizia que o adulto, que o jovem que demorou para entrar na escolarização, por motivos certamente alheios à sua vontade, ele não pode ler com o mesmo processo infantil com que se ensina o beabá às crianças. Ele tem que ler por uma capacidade e uma provocação de leitura do seu problema, da sua vida, da situação que ele está emocionando, que ele está incomodando. Essa leitura primeira, essa fala sobre a própria vida, é que vai permitir que ele possa escrever essa fala. E essa fala, da passagem da fala para a escrita, não é um processo exclusivamente individual. Ele passa pela troca com o grupo dele. Então, os jovens e os adultos que entram nesse campo, eles têm que discutir seus problemas, trocar esses problemas, têm que querer escrever esse problema para tornar claro para si mesmo, para buscar a solução. Então, o processo de escrita é uma espécie de mediação entre a própria vida concreta, sofrida, alegre, prazerosa, cheia de sonhos, e a possibilidade de retratar isso em algum código que os outros possam entender. Paulo Freire criticava dizia que a leitura não pode ser uma espécie de sopa de letras, uma espécie de decodificação apenas de caracteres, mas que a leitura do mundo precede a escrita do mundo e a leitura das palavras. Então, o exercício do educador é estar junto com o seu grupo para ler os seus problemas, discutir seus problemas e buscar na tecnologia uma forma de solucioná-los, de explicitá-los de maneira mais generosa, mais orgânica, mais articulada. Esse é o método que Paulo Freire propunha. E vale a pena a você, Eliane, buscar nas leituras de Paulo Freire, como Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade, como que Paulo Freire fazia isso com a letra comum. Okay. E a tecnologia também ajuda nesse caminho. É muito mais do que ser um usuário de um equipamento de informática, é muito mais do que isso. Você está falando de uma coisa que é social, né? de troca, é muito mais do que ser um usuário de um computador. Isso. A gente tem a Marlene do Tocantins aguardando. Olá, Marlene. Olá, sou Marlene, falo do teleposto do Centro de Ensino Médio Dona Filomena Moreira de Paula, de Miracema, do Tocantins. Gostaríamos de registrar que o Centro de Ensino Médio Dona Filomena Moreira de Paula, em Miracema, do Tocantins, desenvolve o projeto A Terceira Idade na Escola, premiada pela Unesco em maio de 2002. O referido projeto objetiva, entre outros, a inclusão digital na terceira idade. Gostaríamos de obter dos especialistas algumas sugestões de como trabalhar o uso do computador na terceira idade para enriquecimento do projeto. Obrigada, Marlene, pela sua participação. A professora Vitória. Então, Marlene, nós temos uma experiência e, na verdade, sim, falar um pouco dessa experiência e aí para ver se pode ajudar a te inspirar. Mas, na verdade, eu acredito que você já tem um trabalho sendo desenvolvido e continuar com ele. Então, uma coisa que eu vejo que tem uma repercussão muito grande é trabalhar com o Word, processador de textos, mas onde eles criam os próprios textos. Porque mais do que copiar textos, aprender a mexer com as teclas, com as funções de formatação de texto, eles poderem refletir a partir de algum texto e criarem o seu próprio, onde eles desvelam o universo interior e colocam, desabrocham uma série de leituras de mundo que muitas vezes eles nem têm essa oportunidade para quem falar, na medida que eles escrevem o texto, eles estão falando para si mesmos e depois eles socializam com os colegas. Então, o trabalho com um editor é uma ferramenta que eu acredito que... Professor Fernando, eu sei que o senhor quer comentar, vou pedir só um minutinho, porque a gente tem perguntas com a Mônica.
Né, Mônica? Isso. A Elizabeth, do Sesc Ramos, aqui no Rio de Janeiro, ela gostaria de saber a duração do curso da computação com a terceira idade e se esse curso é pago ou grátis. Terceira idade hoje, a gente ainda tem um vídeo no segundo bloco, vocês aguardem sobre a terceira idade, né, Mônica? Mas a terceira idade é que está chamando mais a atenção das perguntas, pelas perguntas dos professores, né? Você conhece, por favor? Então, na Universidade Aberta da PUC, o curso funciona, na verdade, não é só curso de informática, é um curso que ocorre nas segundas e quartas-feiras, é um curso do período da tarde, e eles têm alguns cursos opcionais, e de informática é um deles, eles têm coral, tem teatro, tem outras atividades. E o curso de informática a gente colocou como uma vez por semana, 1h30, mas nós acreditamos que é um tempo pequeno. O certo era ter mais tempo. Ele dura 2 módulos, 2 semestres, é o curso bem básico, é Windows, Paint, Word. Né? Eu queria passar um pouquinho para a professora Mônica, porque a gente está discutindo aqui a inclusão digital, mas a gente sabe que ainda há muitos excluídos nesse mundo digital. Ainda existem especialistas que falam que existe um abismo digital ainda. O que a senhora acha que é preciso para reduzir esse abismo? E qual é o papel da escola nesse processo também? A gente está hoje falando com os professores, como é que a escola entra nesse papel de reduzir esse abismo na sociedade, esse abismo digital? Eu acho que a tua pergunta remete muito bem para a ideia de que nós precisamos que as pessoas gerem elas próprias, assistidas, obviamente, daí a tarefa da escola ser fundamental, um método de compreensão da realidade. E método não significa receita, mas uma descoberta pessoal, um caminho pessoal para compreender a realidade e, principalmente, eu diria, para conseguir ser recíproco. Se nos falta reciprocidade, vai nos faltar exatamente aquilo que inclui. Nós só temos excluídos porque nós não temos reciprocidade suficiente nas situações de mundo. E essa reciprocidade passa exatamente por uma aprendizagem que pode ser feita e deve ser feita na escola. Nós temos, digamos, enfatizado a necessidade de aprendermos a ser solidários e justos. A autonomia da consciência, digamos, né, num limite maior do ponto de vista de solidariedade e de justiça, nos levaria à reciprocidade, nos levaria a incluir as pessoas, sem necessidade de termos excluídos. Ok, obrigada. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa. Depois do intervalo, vamos conhecer a Universidade da Terceira Idade, a UNAT. Até já. Para se adequar aos novos tempos, homens e mulheres com mais de 60 anos de idade têm aulas de introdução à informática na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. São os alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT. Eles estão aprendendo a lidar com o computador. Confira. Nesta sala de informática da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os idosos têm acesso às novas tecnologias. Neste primeiro dia de aula de informática, os alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, que funciona aqui na UERJ, estão aprendendo algumas funções básicas do computador, incluindo o primeiro passo, como ligar a máquina. Depois, é hora de ligar o monitor. O vídeo é essa parte aqui, esse botão aqui, ó. E tem a janelinha do lado que vocês vão ver, que vai ficar acesa. A primeira imagem que aparece na tela leva os alunos a se familiarizar com os recursos do computador. Quando tiver no botão cancela, você procura segurar firme o mouse, ó, desta forma. E mexer apenas com o dedinho, tá? Aí você vai aqui e vai clicar. O objetivo do curso é permitir que pessoas com mais de 60 anos também possam lidar com os avanços tecnológicos no dia a dia para resolver seus problemas. A facilidade deles se movimentarem melhor em caixas bancários, mexerem nos próprios aparelhos eletrônicos, obter informações pela internet, né, ter mais facilidade de obter informações, eventualmente fazerem documentos, né, pelo próprio computador, criar novas coisas, né, imagens, sons, esse tipo de coisa que a tecnologia do computador nos fornece. E a maioria dos alunos tem alguém na família que serviu de incentivo. É porque eu tenho uma bisneta que tem 5 anos, ela
não tem segredo computador para garota. Ela entra na internet, bota programa e tudo. Outros se tornam exemplo para as próprias famílias, provando que não existe barreira de idade para aprender coisas novas. Eu sou pai, sou avô, tenho 7 netos, e eu acho que os meus filhos e os meus netos, olhando que eu estou fazendo faculdade, que eu estou fazendo computação, eles têm que se espelharem cada vez mais para o futuro. Além de universitário, seu Wilton também é compositor. Ele usa o computador para expressar a sua arte. O computador ele vai me ajudar e muito, porque eu pretendo agora fazer teclados, né? E também na música, na arte, aprender alguma coisa, viajar no mundo, pelo mundo que eu nunca viajei. É uma facilidade, eu vou aprender muitas coisas que eu desconheço, vou passar a conhecer para aprender a discutir melhor com as pessoas. Para alguns alunos, as aulas de informática ajudam também na hora de dar um reforço no orçamento doméstico. Tem histórias de idosos que ele comenta que até teve retorno financeiro através de fazer o imposto de renda para outras pessoas interessadas, porque ele era contador e conseguiu, cada imposto de renda, conseguir R$30. Isso é muito interessante, né? Bom, professora Vitória, o seu destaque para o vídeo. Bom, tem várias questões aí, mas eu vou pegar a questão que ela coloca da pessoa que, de repente, com o aprendizado do computador, pode retomar algumas atividades de trabalho. Isso é uma coisa também que a gente costuma ver lá na universidade. Não só isso, mas cada um procura com com aquilo que mais interessa. Então, nós temos algumas senhoras que já estão viúvas, então para elas aquilo se torna uma ocupação de tempo, é uma distração, né, uma companhia. Outras querem entrar em contato com parentes que estão distantes, então acessam a internet para estabelecer essa comunicação, né? Ou mesmo às vezes como lazer, de repente é um momento que eu quero só brincar, jogar um pouquinho com as cartas, enfim. Então, cada um vai procurar no computador aquilo que mais interessa, que mais vai preencher melhor o seu tempo, enfim, com projetos também, como esse senhor falou, né, de repente procurar desenvolver outros projetos da sua vida, abrir essas outras possibilidades. Ele é músico e quer utilizar agora essa aprendizagem na música também, né? O professor Fernando queria comentar também, né? Por favor. Eu me encantei muito com o testemunho do jovem que quer conhecer o mundo através do computador. Isso é muito bonito porque essa perspectiva é da criança pequena à pessoa de idade, a nós professores, todos que estamos envolvidos nessa sociedade. A questão da emoção, da autoestima, a questão de estar juntos, de se sentir pertencente a este mundo, é extremamente provocador na área da informática. O que eu imagino sempre é que nós pudéssemos criar uma Central do Brasil ao contrário. Quer dizer, aquele filme que mostra que a Fernanda Montenegro, de alguma forma, inviabiliza a comunicação das pessoas, porque só ela sabe escrever, e manda para quem quer, distorce a mensagem. Se nós conseguíssemos esse domínio dessa tecnologia e criar uma rede realmente participante, como dizia também a Mônica, nós teríamos, aí sim, a tecnologia a serviço da libertação e não apenas do uso dela, porque ela em si não é importante. Poderia ser origami para fazer a pessoa ensinar a pensar, a se comunicar, mas essa tecnologia tem algumas competências especiais que a gente tem que aproveitar no máximo de sua habilidade, que ela é muito parecida com o pensamento humano, ela é um pouco plástica como o pensamento humano é. Isso ajudaria muito se dominássemos com um projeto político-pedagógico muito claramente criado e muito claramente debatido com a sociedade. A gente tem a participação agora da Andréia, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Andréia. Estamos iniciando um projeto com a parceria do Laboratório de Informática e docente de estágio do curso de formação de professores desta unidade escolar, onde estamos oferecendo oficinas de informática educativa para cerca de 90 discentes do curso normal, junto com os programas desta série. Gostaríamos de exemplos de atividades a serem desenvolvidas no Laboratório de Informática com os alunos de inclusão da educação infantil e primeiro e segundo ciclos de ensino fundamental. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, André, pela sua participação. Volte mais vezes. Professora Mônica? A maneira de talvez acertar sempre é passar a palavra.
e perguntar diretamente para aquele que deseja aprender alguma coisa o que lhe interessa. Não adianta o professor fazer a escolha por ele, quem tem que começar a escolher é ele mesmo. Então, a primeira atitude de um professor deveria ser passar a palavra para o aluno. O que te interessa aprender? Sobre essa tematização que o aluno vai fazer, ele vai buscar formas, e orientado pelo professor, vai se entreter, como dizia um aluno meu de 11 anos, não é? E se dedicar a um tipo de investigação que é aquele compreender o mundo que eu falava antes, e principalmente pelo fato de que, gerando esse caminho de aprender, ele aprende como ele aprende. Essa reflexão de como é que eu aprendo também é super importante. Ela só se dá quando eu faço o traçado, o caminho de aprender. Então, o primeiro passo seria perguntar qual o tema, qual o assunto que tu desejas aprender. Uma vez delimitado isso, o professor seria o mediador desta busca, desse conhecimento que o aluno deseja, digamos, ampliar. É claro que eu não posso aqui traduzir todas as possibilidades, mas esse seria o primeiro ponto que eu julgo fundamental. Obrigada, professora. A gente tem a participação agora da Rosiméria, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Rosiméria. Boa noite. Eu sou orientadora do Teleposto Polo de Maricá. O texto de apoio à série aponta para a necessidade de se incluir os mais velhos no uso das novas tecnologias, ou será grande o número de analfabetos digitais. Pensando em nossas cursistas normalistas, que já estão estagiando em turmas de jovens e adultos, com a mesma prática adotada para as crianças, gostaríamos que os especialistas apontassem projetos no campo das tecnologias adequados aos alunos do curso de jovens e adultos, que levem em conta a defasagem idade-série e a questão da suplência. Obrigada. Obrigada, Rosiméria, pela sua participação. Professor Fernando? Bom, nós iniciamos uma experiência, Rosiméria, na cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem esse problema muito agravado, tanto quanto aqui no estado do Rio, e a primeira perspectiva que tivemos era de criar, não atividades, mas uma metodologia de trabalho que permitisse criar um desencadeamento do trabalho. O que significa isso? Um pouco a Mônica já disse, quer dizer, ouvir muito, dar voz a este pessoal. E a própria formadora tem que ter a voz também. E me parece muito importante que haja uma espécie de sintonia entre aquilo que eu cobro do aluno e aquilo que eu vivo. Quer dizer, a equipe de professores tem que também pensar no seu processo de inclusão digital. Ele também passou por esse projeto. E nesse sentido, não basta dar cursos. Eu não preciso começar dando um curso de Word, ou ensinar a usar a internet, ou ensinar a fazer gravações. Mas eu preciso ter um problema de tal maneira mobilizador que o próprio grupo classe vá lá e diz, ensina-nos a fazer isso. E mesmo que você não saiba, você vai construir a solução em conjunto, mediadamente pelo professor, mas com a mobilização emotiva, política, social do grupo. E o que eu proponho é que professores e alunos vivam esse processo com muita humildade e com muita vontade, porque não se trata mais nessa área de dar cursos mas de descobrir o conhecimento junto, mediado pelo trabalho da tecnologia. Ok, temos perguntas com a Mônica, né, Mônica? A Natiele Campos, telecursista do SESC Niterói, aqui no Rio de Janeiro, gostaria que os especialistas comentassem sobre o uso do computador por pessoas portadoras de necessidades especiais, em especial os deficientes auditivos, visuais e autistas. Quais instituições oferecem ou apresentam trabalhos nessa área? Professora Mônica, conhece algum trabalho que seja desenvolvido nessa área? Porque não para ficar claro, não é a especialidade de nenhum de vocês da mesa, né? Mas a senhora conhece algum trabalho que possa ajudar a cursista? Sim, em Porto Alegre nós fizemos há um tempo atrás um curso
para que multiplicadores ou professores ou pessoas educadoras que estariam juntos de pessoas jovens, principalmente com algum tipo de necessidade especial. Neste caso, eram jovens com problema de mobilidade, tinham restrições do ponto de vista mecânico, para ser mais explícito, eventualmente não conseguiam segurar o mouse, não conseguiam sustentar sua cabeça, às vezes, durante um tempo X para poder fazer a produção. Às vezes não conseguiam realmente utilizar o teclado. Essas professoras eram especialistas num trabalho a esses jovens, mas não sabiam utilizar o computador. Então foram atrás e descobriram, existe já uma série de teclados e enfim, provimentos, acessórios que se colocam no computador e que permitem sim o trabalho dessas pessoas com essas dificuldades. Agora, o que eu acho assim fundamental é não imaginar que se possa fazer um trabalho desses simplesmente com um grupo de especialistas, mas sim com uma equipe multidisciplinar. Eu tenho a impressão que essa seria a resposta mais ampla que eu posso dar, porque realmente não é a minha especialidade. Ok, professora, mas só para ajudar a professora que fez a pergunta, na TV Escola, na revista da TV Escola desse mês, saiu uma reportagem grande sobre a rede Saci, que enfoca aí um trabalho com portadores de necessidades especiais. Então você, professor, pode ter mais informações na revista da TV Escola deste mês, ok? A gente vai chamar agora a Nazaré, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Nazaré. Boa noite aos conferencistas do Salto, boa noite aos colegas do Brasil. Falo do Teleposto São João de Meriti, Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral. É relevante investigar quais as abordagens adequadas para introduzir o idoso no universo da informática e como construir estratégias metodológicas e educacionais para preparar a população da terceira idade ativa ou aposentada no domínio operacional dos recursos computacionais, gerando assim a alfabetização da nova linguagem tecnológica e promovendo a inclusão do idoso na transformação da sociedade. Obrigada. Obrigada a você, Nazaré, por mais uma participação. Obrigada. Professora Vitória? Então, o tema da minha tese de doutorado foi em cima dessa questão, né, o uso da informática junto a idosos. E uma das questões que eu pesquisei foi assim, por que o idoso procura, né, por que de repente o computador é tão importante? A grande justificativa, a grande razão, assim, necessidade de me sentir atualizado, né? O atualizar aí, necessidade de incluir-se, de estar vivendo o momento presente. Muitas vezes se coloca o idoso como alguém que é do passado, que vai se recolher ao aposento, já que ele vai se aposentar. Então, a proposta de estar mexendo no computador, aprendendo sobre o computador, é poder se sentir fazendo parte do momento de hoje, atual. E, como eu já coloquei, existe toda uma abordagem específica, né, voltada para isso. Os estudos no Brasil ainda são escassos, mesmo porque nós temos não só pesquisas escassas, mas também atividades e programas desenvolvidos com a terceira idade, com uma metodologia que muitas vezes é a mesma para adulto e para criança. Existem, desculpa interromper, professora, a sua pesquisa aborda também qual é o impacto que esse trabalho, ou que estar participando de um projeto como esse tem na vida dele? Além da questão da autoestima que a gente já falou aqui? Muito pouco. Eu não chego a fazer esse levantamento. Eu chego mais na questão da representação, o que esse computador representa, né? Por que ele vai procurar e como que se dá esse trabalho. Como é que você consegue realmente, então, ter sucesso no trabalho, no ensino com o idoso. E claro que eu aprendi a ensiná-los, né? Como a professora Mônica estava falando, a gente tem que ouvir o aluno, tem que sentir, estar presente, entrar em sintonia, né? E não colocar o idoso como alguém diferente ou distante da tua realidade, mas reconhecer a própria velhice que existe em cada um, que habita em cada um. Obrigada. Vamos com a Mônica. Mônica, temos perguntas, né? Temos. A Sandra do Rio de Janeiro quer saber como podemos pensar e discutir a inclusão digital para crianças em situação de risco sem transformar essa proposta em algo ilusório e sem significado para ele. Professor Fernando? Bom, esses projetos, eles precisam estar situados dentro do... Eu estou falando de escola agora, concretamente. As escolas brasileiras, cada vez mais,
se preocupam com a informatização de seus quadros. Esses projetos têm que estar absolutamente imersos no projeto pedagógico da escola, no grande projeto político-pedagógico. Não pode ser uma ação isolada da proposta estruturante da escola. Por exemplo, não posso ter um laboratório que tem um professor que é dono daquela chave, daquela sala, e que dá cursos para essas crianças. Eles não terão saída se isso for o procedimento. Tem que haver uma perspectiva de integração, de criação de projetos que interfiram na realidade. Hoje mesmo tive uma cidade em Mariporã, no interior de São Paulo, perto da capital, em que havia uma proposta da escola deles discutirem as questões da sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis por computador, para geral. E os alunos disseram, os adolescentes disseram, não, nós estamos preocupados com a dengue, é isso que nós queremos discutir com o computador. Ou seja, se não tivermos uma proposta em que os jovens e o próprio corpo docente muito educadamente dialogando com a comunidade, com a família, não haverá possibilidade de fazermos alguma coisa que mude a educação no Brasil. Professora Mônica, por favor, a senhora gostaria de comentar também, né? Eu gostaria de acrescentar que é possível referir a importância da perspectivação do pensamento de cada criança quando ela se inclui num projeto que permite a ela sair exclusivamente do seu próprio ponto de vista. Então, quando uma criança começa a participar e começa a trocar mensagens, vamos dizer, pela internet, com outras crianças de outros lugares, de outras culturas, com outros costumes, outros referenciais, ela começa a incluir num horizonte maior do que o dela, esses pensamentos e essas ideias e essas, digamos, perspectivas. Isso faz com que ela transite do individual dela para um coletivo, necessariamente incluindo-se e incluindo os outros. Nessa medida que eu comentava anteriormente sobre reciprocidade, eu acho que a interação, a interatividade e a interação, as trocas pela internet são extremamente favorecedoras da perspectivação do pensamento, sem o que uma criança reside e fica na sua circunstância sem poder transformar a sua realidade. Ok, temos perguntas, voltamos com a Mônica, Isso, não é, Mônica? Madalena Rosa, de Juiz de Fora, Minas Gerais, quer saber como explorar o uso da internet para a criação de redes em que os ensinamentos de informática pudessem ser praticados. Caso contrário, não estaríamos formando os analfabetos funcionais digitais. Por favor, Mônica. Pois é, as crianças encontram sim um sentido para o que elas fazem quando elas podem agir. A ação delas é que leva à reflexão sobre a própria ação, claro, mediado pela ação também educativa ou educadora do professor, do adulto que o acompanha, que seria, no caso, um educador. Mas o importante para a criança é que ela possa dar partida a uma iniciativa dela, não é? Iniciar uma ação dela, assistida, refletir sobre isso, refazer, recalibrar, redirecionar, repensar a própria ação, e nessa medida ela vai construindo uma alternativa para a primeira ideia. A primeira ideia se transforma numa segunda, mais aperfeiçoada, a segunda ideia se transforma numa terceira e assim por diante. E por que não incluir aí muito fortemente o sonho? Sem sonhar ela não vai conseguir transformar nada. É como eu digo, existem dois polos. Um é o de aperfeiçoamento daquilo que já existe. Essa é uma possibilidade, ela é válida, é válida. Precisamos fazer isso também. Mas existe também um outro polo, que é o da ruptura, sem o que eu não transformo nada. Professor Fernando, existe alguma pesquisa ou pesquisas no Brasil que apontem o impacto que a exclusão ou a inclusão digital pode ter no crescimento do país e aí no desenvolvimento do país? No pensamento do país, da sua globalidade, acho que ainda não, pelo menos numa pergunta rápida, não tenho essa informação. Mas o que já tem são átomos de reflexão sobre esse impacto que, por exemplo, o processo também descrito pela professora Mônica mostra isso. O computador tem uma habilidade ímpar de ir registrando o processo dessa moçada, o processo do grupo. E é impressionante, estou trabalhando com adultos de classes periféricas da cidade de São Paulo, e que
eles vão gravando dia a dia no disquete a sua história. A palavra que ele escrevia mal, ele vai melhorando, ele vai criando de palavras, ele vai criando frases, das frases ele vai criando sofisticação dessa frase. E tem uma pesquisa assim, eu coordenei uma pesquisa na universidade chamada Projeto Nave, que era um projeto em que nós acompanhamos alunos que estavam se formando para o magistério para a educação à distância, para as licenciaturas, e a gente gravou todo o processo deles, eles não sabiam. No fim, quando eles não sabiam porque estava na plataforma lá, mas no fim eles perceberam a evolução, e a gente percebeu com os pesquisadores observando isso, quanto que o próprio universitário evolui de orações simples para períodos complexos, para discussões mais críticas sobre o problema, quando no início eles apenas constatavam dificuldades de leitura. Então temos livros, temos um site que está ainda disponível, que é o Projeto Nave, que conta essa trajetória dos alunos. Então nós temos evidências claras e comprovadas que o trabalho de documentar o próprio pensamento, de refletir sobre ele, gera não só um autoconhecimento, conhecimento dos outros, mas a capacidade de organizar melhor o próprio pensamento, o próprio conhecimento e a si mesmo. Ok, bom, no próximo bloco os nossos convidados fazem um resumo do programa de hoje, que está discutindo a inclusão digital. A gente volta já. O que é e como ocorre a inclusão digital, assuntos que estamos discutindo no programa. Neste último bloco, os nossos convidados fazem um balanço do debate de hoje. Eu vou começar pelo professor Fernando. Quais são seus destaques, professor, sobre o que discutimos no programa de hoje? Bom, a densidade dessa conversa foi tão grande pelas perguntas e pela troca vida entre nós aqui, a sintonia com o pessoal que nos assiste. Eu fiquei pensando aqui sobre o que deixaria de mensagem. Eu queria falar rapidamente sobre a origem da palavra exclusão e inclusão. Exclusão quer dizer fechar fora, de claudere. Exclaudere quer dizer fechar fora. Mas inclusão quer dizer fechar dentro. Eu não quero que a proposta de uma educação seja uma educação para fechar pessoas dentro. Eu quero a chave. Eu quero a abertura do pensamento, a abertura do conhecimento humano enquanto instrumento de cidadania, enquanto instrumento de felicidade. Não é? E a máquina, que é um produto humano, que é um produto de toda a sociedade, tem que ser partilhada por toda a sociedade, para que as pessoas não usem esse instrumento nem para fechar fora alguns, nem para fechar dentro outros, mas para abrir a sociedade para um modelo democrático, um modelo em que o conhecimento possa ser partilhado, possa ser prazeroso e possa ser digno do ser humano. Essa, eu acho que é uma tarefa que a escola tem obrigação de fazer, tem condição de fazer, porque hoje há uma consciência de que é um momento ímpar nesse início de século de posse da escola dessa tarefa político-pedagógica. Até porque hoje no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que é de onde tem os dados, 98% das crianças de 7 a 14 estão na escola, ou seja, é um momento não só de termos essas crianças, mas mantermos as crianças e darmos uma educação de qualidade e de qualidade social. É um grande momento da educação brasileira. O senhor está propondo, então, mudar de inclusão para abertura digital? Pode se chamar assim? Pode melhor, ser. Né? Professora Vitória. Eu queria começar falando que a gente tem que lembrar que o mundo está envelhecendo. Quer dizer, nós temos uma projeção aí boa, positiva para nós, adultos, que nós estamos constituindo uma geração de longevos. E nós temos que criar espaço na sociedade para esses futuros idosos, né, e para os que já estão agora. Então, quanto mais nós pensarmos em projetos, em atividades e que possam inseri-los no momento, não importa se com tecnologia ou o que seja, isso é um passo que nós estamos dando para
um viver melhor, não basta viver mais, mas um viver melhor. Queria contar só 2 experiências rapidamente, até para mostrar que nós não ficamos só na questão da informática, que foi uma experiência que nós fizemos, que é um encontro intergeracional, onde nós levamos adolescentes que faziam parte de um projeto do Instituto C&A para conhecer o jornal. E esses adolescentes depois, através desse contato com as alunas do jornal, enfim, constituíram o próprio jornal, fizeram o jornal e mantiveram um intercâmbio com elas, o que foi extremamente produtivo para ambas as partes, né? Uma outra proposta é que nós estamos entrando esse semestre num 3º sarau que nós estamos fazendo na livraria. E esse sarau é uma oportunidade para os alunos estarem recitando, cantando e mostrando o potencial que eles têm. Então, vocês vejam que a tecnologia foi só um detonador, né, de novos espaços. Essas experiências estão em alguma homepage, em alguma página na internet? Nós temos só os 3 primeiros jornais na internet, na homepage do site da PUC, né, da COGEAI. Quem quiser conhecer mais e conhecer o jornal, os jornais, por exemplo, as edições, pode acessar a página da PUC, é isso? COGEAI, PUC, São Paulo, /jornalcomputador.com.br. Ok, obrigado, professora. Professora Mônica. Eu escrevi algumas palavras aqui para poder me lembrar e ser precisa no tempo. Mas eu gostaria de destacar que a mim me parece que aos professores caberia conduzir o processo de tal maneira que cada criança tivesse a chance de fazer para compreender. Compreender o próprio processo de aprender. Aí é que está a chave. Eu incluiria o sonho, e acho que nós estamos aqui reunidos porque nós sonhamos que é possível transformar. Acho que é possível transformar porque somos nós que criamos as regras. As regras do jogo são criadas pelos homens, então nós podemos transformar as regras. Nada nos impede de fazer isso. E acho que nós podemos fazê-lo na medida em que nós incluímos na formação das pessoas exatamente o que eu falava antes também. Aspectos muito profundos relacionados à solidariedade, à justiça e a profundo respeito exatamente pelo outro, aceitação do outro, não no sentido da passividade, mas no sentido de ir junto para transformar. Eu acredito que se as regras são feitas por nós, nós podemos transformar as regras e, portanto, mudar o mundo. Professora, a gente ainda tem um tempinho, eu vou fazer uma pergunta rápida. Eu sei que a gente está falando de inclusão, mas falar em inclusão se pensa em exclusão. Há quem diga que esse processo de exclusão digital pode ser um apartheid mental. O que é ser um excluído digital? Quem é essa pessoa que hoje não tem acesso a essas novas tecnologias? De que ela se diferencia de quem tem? Do que ela se diferencia? Eu tenho a impressão que toda pessoa que não se sente parte já está constatando que é um excluído, seja no que for. Acho que pode-se aumentar, sim, a exclusão, o fosso, como a gente diz, da exclusão, na medida em que muitas pessoas deixam de ter acesso às tecnologias, é verdade. Mas acho que essa exclusão não se dá pelo fato de elas não estarem utilizando a tecnologia, porque elas poderão estar utilizando a tecnologia e mesmo assim estar fora. O que eu digo é que elas têm que compreender o processo onde elas estão inseridas, e para compreender isso é que é necessário gerar um processo de reflexão e, portanto, de repensar o que está ocorrendo e interferir nisso. O processo de transformação se dá por interferência daquele que consegue refletir. Obrigada, professora. Bom, termina aqui a série Tecnologia e Educação, Novos Tempos, Outros Rumos. Esperamos que você tenha gostado. A sua participação, como sempre, foi fundamental. Eu quero agradecer também as presenças do Fernando José de Almeida, professor da PUC de São Paulo, da Vitória Cachar, professora da Universidade Aberta para a Maturidade, da PUC de São Paulo, e da Mônica Strázulas, professora do Laboratório de Estudos Cognitivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, você sabe que pode mandar para a gente os relatos das experiências bem-sucedidas da sua escola. Basta escrever para a nossa caixa postal 50050 CEP 200-62-970. A gente se vê na próxima série.